Eu te saúdo com a paz do Senhor. Esta é a lição número 6 da classe de adultos, o bom pastor e suas ovelhas. Qual é a diferença entre pastor, mercenário, lobo e ladrão? Fique comigo que eu te falarei quais as diferenças entre eles. Também te darei as respostas do Revisando o Conteúdo. Texto áureo. Eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas, e das minhas ovelhas sou conhecido. João capítulo 14, João capítulo 10, versículo 14. O diabo veio para matar, roubar e destruir? Fica aqui também comigo que eu te darei a resposta sobre isso. Introdução. Nesta lição estudaremos o capítulo 10 do Evangelho de João, destacando a figura de Jesus como o bom pastor, aquele que protege, cuida e orienta as suas ovelhas. Então nós já sabemos de início, e o mais importante da lição de hoje é que Jesus, ele é o bom pastor. E o que esse bom pastor faz? Ele protege as ovelhas, ele cuida das ovelhas, ele orienta as ovelhas, ele dá a sua vida pelas ovelhas. Então ele valoriza as ovelhas do rebanho de seu pai. Então isso é a grande questão da lição de hoje, tendo em vista que muitas vezes as pessoas parecem não compreender muito bem essa ideia de ser o bom pastor. Então sim, Jesus, ele é o bom pastor. Jesus, a porta das ovelhas. No entanto, Jesus utilizou a parábola do pastor e das ovelhas para caracterizar os religiosos como falsos pastores e, mais especificamente, como mercenários. Este relato possui a mesma força da crítica aos falsos pastores, presente na profecia de Ezequiel. Então vejamos que os falsos pastores, assim como tem pastor verdadeiro, também tem falsos pastores. De modo geral, quase tudo que nós conhecemos como verdadeiro também tem um lado falso, um lado falsificado. Então veja aqui que o Senhor Jesus, ele fez, ele caracterizou, ele colocou. Por quê? Porque os mercenários são pessoas que existem sempre, desde sempre. Sempre existiu e infelizmente estão no meio do Evangelho, Muitos estão ali infiltrados dentro das igrejas do Senhor. Então o Senhor Jesus fez essa comparação como os falsos pastores, que também são outras pessoas também, que muitos deles, e não são poucos, inclusive alguns até muitos renomados, o que eles fazem? Eles usam da fé do povo para manipulação e ter proveito financeiro. Por quê? Porque eles são mercenários. E aqui está a resposta do que é mercenário. Mercenário é aquela pessoa, no nosso caso, é o pastor, é o líder, que ele usa as ovelhas para tirar delas dinheiro ou coisas valiosas, como relógios, por exemplo, carros, se for o caso, entre outras coisas. Isso é o mercenário. Ele não se importa com o bem-estar das ovelhas, ele quer apenas a sua lã. A porta das ovelhas. Em primeiro lugar, ele entra pela porta do aprisco, onde se encontram as ovelhas. Em segundo lugar, ele se refere a si mesmo como a porta das ovelhas. Aquele que passa pela porta do aprisco, ele é o verdadeiro pastor. Por quê? Porque ele tem acesso direto. O ladrão, ele não abre, ele não vai pela porta. Ele vai pular a janela, coisa do tipo, No aprisco, como, claro, não tem janela no aprisco, de modo geral, então o ladrão, ele não pula a cerca do aprisco. O que ele faz? Ou melhor, o ladrão, ele pula a cerca do aprisco. Quem não faz isso é o pastor. O pastor, ele vai pela porta. Por quê? Porque ele tem acesso direto às suas ovelhas. Então, os ladrões, os salteadores, eles são sempre, utilizam outros caminhos, outros métodos para ali entrar no aprisco. Aqui está a questão da segunda questão que eu te perguntei sobre ladrão. Ladrão, nesse sentido, como o nome já sugere, é aquela pessoa que rouba as ovelhas. Aqui, no nosso sentido aqui, o ladrão é aquele que rouba as ovelhas. Ele rouba as ovelhas da onde? Do aprisco. Se trazer para nós, para os dias de hoje, é como se alguém, o ladrão é aquele que entra na igreja para tirar a ovelha do rebanho, tirar da igreja e levar para o mundo. Essa aqui é a dinâmica nossa. A mensagem da porta. O significado contido na frase "eu sou a porta" é bastante claro. Existe apenas um caminho exclusivo para entrar no reino de Deus, que é através da fé em Jesus Cristo.
Jesus, ele é a porta. Por quê? Porque ele disse que eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim, João 14,6, né? Pois bem, lá no céu, nós vamos entrar pelas portas, né? Ou pela porta, né? Vamos entrar pela porta. Qual é a porta que nós temos que entrar? A porta que é Jesus. Jesus é a porta. Ele mesmo disse, eu sou a porta. Então nós temos que entrar por esta porta. É somente através de Cristo que nós alcançaremos o reino de Deus. Não existe outro caminho. Não existe uma outra porta que conduz ao reino celestial. Não existe. Então, a grande mensagem da porta é: Jesus, ele é a porta que, através dele, nós entraremos nas mansões celestiais. Sinopse: Jesus é a porta das ovelhas, o único caminho para alcançar a salvação. O aprisco das ovelhas, parábola ou uma alegoria? O versículo 6 indica que a história narrada pelo nosso Senhor é uma parábola. Trata-se de uma narrativa normalmente breve que ensina através de uma alegoria. Assim, o Senhor Jesus comunica as suas lições de forma sistemática utilizando a parábola. A parábola, que na verdade é de fato uma alegoria, parábola significa literalmente colocar ao lado de. Então, quando você quer contar uma história ou quer deixar, inclusive aqui para os professores isso cabe muito bem, quando você quer ensinar uma lição interessante, uma mensagem direta, o que você faz? Você usa uma parábola, e essa parábola pode ser qualquer coisa que consiga deixar claro a mensagem específica. Então era exatamente isso que Jesus fazia, ele pegava uma alegoria, ou seja, uma parábola, para ilustrar aquilo que ele queria falar. Então a mensagem do Senhor Jesus ela era muito dinâmica, era muito prática, e as pessoas conseguiam compreender. Por quê? Porque Jesus ele sempre falava de uma forma de parábola, do reino, porque como nós não conhecemos o reino, então o que o Senhor Jesus fazia? Ele usava uma questão humana para ilustrar a questão do reino. Por exemplo, a parábola do samaritano. A parábola do samaritano mostra ali aquela dinâmica inteira, aquele cenário que eu não vou me repetir. Nós conhecemos bem a parábola, então o que ele faz? Ele faz uma alegoria, ele faz uma comparação, ele está dando um ensinamento. Quem é o seu próximo? O próximo, no caso, seria o samaritano. Por quê? Porque ele fez o que tinha que fazer, ele agiu de íntima compaixão. O que Jesus fez ali? Ele fez uma comparação, uma alegoria, uma parábola. Então, muitas vezes, quando nós queremos falar algo, inclusive até grandes empresas, grandes corporações, a Google, por exemplo, entre grandes outras corporações, Apple e tantas outras, 3M, o que eles usam? Eles usam de alegoria, de situações desta da vida para poder colocar uma questão. Por exemplo, quando eu falo de desejo, que desejo pode destruir uma pessoa, eu gosto de usar uma alegoria. Qual é a alegoria que costumo usar? Só para te dar um exemplo prático. Geralmente eu falava muito com jovens. O jovem sempre foi o meu público direto, né? Quando eu dava aula e liderava, eu sempre liderava o departamento de jovem e tal. Então eu tenho aquela questão de sempre lidar com jovens. E o jovem, ele tem uma cabeça ainda não muito madura. Então o que eu fazia? Quando eles queriam muito uma coisa, eu sempre contava isso para eles, que lá no Canadá existe um povo que são caçadores de lobos, mas para eles não encararem o lobo, o que eles faziam? Eles pegavam uma faca bem afiada, colocavam sangue nessa faca e fincavam ela no chão. Então o lobo, como ele tem muito desejo pelo sangue, o que ele fazia? Ele sentia o cheiro do sangue da faca, chegava próximo à faca e lambia essa faca, e assim que ele lambia essa faca afiada, a sua língua era cortada, então ele começava a sugar o seu próprio sangue. Aí eu ilustrava os jovens o seguinte: olha, cuidado com o teu desejo, que assim como o lobo que tem desejo pelo sangue acabou sendo morto pelo próprio desejo, isso também pode acontecer com você. O que eu fiz aqui? Eu fiz uma parábola, eu fiz uma alegoria, eu ilustrei aqui com uma questão que é verdadeira, que realmente acontece isso no Canadá, para mostrar ao jovem que ele não pode ser deixado levar pelos seus desejos, principalmente os desejos carnais. Pronto, isso é uma alegoria, isso é uma parábola.
O aprisco das ovelhas. O aprisco das ovelhas consistia essencialmente numa edificação de pedras que possuía apenas uma entrada ou porta, por onde as ovelhas eram levadas para dentro ao entardecer. Essas ovelhas eram supervisionadas pelo porteiro ou pastor, que se acomodava junto à entrada do abrigo para assegurar a proteção delas. Dá para perceber que eu tenho muita dificuldade de ler, né? Tenho muita dificuldade ainda. O problema da minha visão está complicado. O aprisco, inclusive, tem até uma questão muito curiosa sobre o aprisco, que as pessoas falam, né? Porque em 1975, acho que foi o Zé de Paula gravou o hino Sem Ovelhas, né? Aí ele fala, as 99 deixou no aprisco. Na verdade, a Bíblia não diz aprisco, na verdade a Bíblia diz deserto. Deve estar lá em Lucas capítulo 15, versículo 10, deve estar falando isso daí. Aliás, 15:4, deve estar logo ali no início. Vou ver aqui para você, né, para não deixar dúvida, Lucas capítulo 15. Que homem dentre vós, tendo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e não vai após a perdida até encontrá-la? Lucas capítulo 15, versículo 4. Então, não é no aprisco que a Bíblia menciona deserto. É interessante que essa questão do deserto pode nos trazer uma lição interessante. Porque o aprisco, se nós olharmos diretamente, o aprisco é um local de segurança, né? Mas o deserto? O deserto é um local de incerteza. É porque Jesus deixou as ovelhas na incerteza? Não necessariamente. É porque é mais a ideia de ilustrar que quando o pastor não está presente, a ovelha se vê um pouco perdida. Então é interessante até esta colocação, eu acho muito interessante até, porque claro que Jesus não ia deixar as ovelhas sem uma proteção. Como elas estão no deserto e o aprisco ficava no deserto, então de uma certa forma ou outra, como eles estão de fato no aprisco, de uma certa forma eles estão ali seguras, apesar de estarem no deserto. A ideia é que mesmo no aprisco nós passaremos por momentos de deserto. Então veja que aqui tem uma dinâmica interessante sobre a questão da porta. Mais uma vez a ideia da porta e do pastor. O pastor, ele é aquela pessoa responsável pelas ovelhas, aqui no caso Jesus. Jesus, ele é o bom pastor. Então veja que há toda aqui uma questão importante de nós tratarmos, que o pastor hoje, que é um homem de Deus, ele foi colocado para quê? Para cuidar daquelas ovelhas que estão perdidas. Quantas vezes nós vemos hoje pastores que não se importam com as ovelhas que saem do aprisco, que se perdem? Ele não se importa. Chega até o ponto de dizer que a ovelha sabe o caminho da volta. Não, a ovelha não sabe, porque se ela soubesse, ela não se perderia. Então veja que a grande questão é que os pastores hoje, de modo geral, eu sei que não são todos, mas parece que a grande massa esmagadora dos pastores hoje não querem responsabilidade com a ovelha. Não querem ter o trabalho de cuidar, de orientar, de guardar, de dar uma segurança para as ovelhas do Senhor. Um lugar de proteção. Não existe lugar mais seguro do que aquele que está sob a vigilância e proteção do sumo pastor, o Senhor Jesus Cristo. O seu compromisso com o seu rebanho ficou evidente através da sua obra realizada no Calvário. Jesus, ele dá a vida por suas ovelhas, e foi exatamente isso que ele fez na cruz. Ele cravou a nossa salvação na cruz do Calvário. Portanto, quando nós estamos debaixo dele, né, lá em Mateus 23:37, né, Jesus vai falar sobre a questão de como eu gostaria, assim como uma galinha cuida dos seus pintainhos, eu também queria colocar vocês debaixo da minha proteção, né, trazendo aqui diretamente aqui mais uma parábola, né, mais uma alegoria. Então veja que quando nós estamos na presença do Senhor, estamos debaixo da sua proteção, da sua vigilância, nós estamos 100% seguros. Nada pode acontecer conosco, porque o nosso Senhor está nos guardando. Portanto, é um lugar de proteção. Qual é o lugar de proteção? Debaixo das asas do Senhor. Que nós venhamos verdadeiramente estar firmes
no propósito de adorarmos o nome santo do Senhor e estar debaixo da sua proteção. Tem uma música do RM6 que ela é muito bonita até, né? RM6 Proteção. Ouve aí que você vai gostar. Sinopse: Jesus é o aprisco das ovelhas. Ele garante segurança, assistência e pertencimento das ovelhas no corpo de Cristo. A distinção entre o bom pastor e o mercenário. O bom pastor. O versículo 11 menciona que Jesus é o bom pastor, que sacrifica a sua vida pelas ovelhas, em contraste com o ladrão, que vem para roubar, matar e destruir. A missão do bom pastor é oferecer vida, tanto na perspectiva eterna celestial da salvação, como na dimensão virtuosa da santidade enquanto forma de viver no mundo. Então o Senhor vai sempre nos dar uma orientação sobre como viver aqui no mundo. Eu te perguntei sobre a questão de se o diabo veio para matar, roubar e destruir. Sim, ele veio para matar, roubar e destruir. No entanto, em João capítulo 10, que é a questão principalmente que o versículo 10, que fala que o ladrão só veio para matar, roubar e destruir, aqui não está falando do diabo. Aqui está falando de lobos, de devoradores, de mercenários, de falsos pastores, entre outros. Por isso que aqui, em algum texto, no versículo 12, vai falar, os que vieram antes de mim. Ora, só existe um diabo, então não tem como ser os outros que vieram antes de mim. Então, de fato, Jesus ali não está falando, não está se referindo ao diabo. Então, aqui fica bem claro para que nós venhamos compreender esse texto. Pois bem, Jesus ele é o bom pastor, ele deu a sua vida pelas ovelhas. É completamente diferente do ladrão. Eu já falei aqui para você a diferença entre do mercenário e do ladrão e Jesus. Jesus ele é o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas do Senhor. O mercenário. O versículo 12 apresenta a figura do mercenário, ao contrário do bom pastor que se sacrifica pela vida das ovelhas. O mercenário, só misericórdia, opta por fugir diante do perigo, dispersando e roubando as ovelhas. Não demonstra zelo com cuidado por ela. O mercenário, ele tem sempre essa ideia de enganar as ovelhas. Já o ladrão já tem roubar a lã, né? Nesse sentido, né? O mercenário ele rouba a lã da ovelha, né? Os dízimos, ofertas, o trabalho, entre outras coisas, né? Os benefícios. Então a representação do mercenário ilustra o caráter dos falsos líderes e mestres fraudulentos que procuram constantemente semear divisões entre o povo de Deus. Isso precisa ter muito cuidado com esse negócio, porque de fato vivemos hoje um evangelho de facilidade, um evangelho como aquela igreja de Laodiceia, né? Que tinha muito dinheiro, era uma igreja rica, mas era na verdade miserável, cega e nu. Então veja que não é diferente hoje. Hoje vivemos igrejas suntuosas, né? Com grandes templos, e eu não sou contra igrejas suntuosas, igrejas gigantes. Não, isso é para a glória do nome do Senhor. Mas de que adianta ela ser uma igreja grande, suntuosa, rica em questão financeira, mas completamente miserável, cega e nu no sentido espiritual? De nada ganhará, porque padecerá a eternidade sem Cristo. Então de que vai valer, né? Lobos vorazes versus o bom pastor. Os lobos aproximam-se do aprisco para atacar as ovelhas, apenas quando percebem que o mercenário não está atento à sua chegada. Então os lobos eles roubam as ovelhas indefesas, inteiras. O que quer dizer? Quer dizer exatamente esse sentido, né, que o lobo ele também tem o lobo e tem o mercenário. O mercenário ele foge quando vê o perigo, né? E o lobo, ele também fica à espreita, ele não pode ver se o mercenário estiver lá, eu não posso me aproximar. Então fica um pelo outro, o outro pelo um, né? Só a misericórdia. Conclusão: o Senhor afirmou que as suas ovelhas conhecem a sua voz e a reconhecem, seguindo-a. Desta forma, aqueles que pertencem ao grande rebanho do sumo pastor têm a alegria de conhecer e reconhecer a sua voz. A voz eu acho uma questão muito interessante, a questão da voz. Tem até uma dinâmica que as pessoas fazem, né, que eu acho muito interessante. Eu vi o pastor Ziel Gomes fazer, eu achei muito interessante,
que ele fica numa cadeira sentado e as pessoas, e ele, claro, descosta para as pessoas. E cada pessoa que aparece, saúda ele com a paz do Senhor. Então, pela voz, ele precisa conhecer quem é aquela ovelha, né? Qual o nome daquela ovelha. Tá aqui uma questão interessante. Você, que é professor e professora, você é capaz de conhecer o seu aluno, a sua aluna, somente pela voz? E por que a questão da voz? Porque cada voz é única. Ninguém no mundo tem uma voz idêntica à sua. Existem sempre diferenças. Existem pessoas que têm vozes muito parecidas. Eu vou citar aqui alguns. Renato Russo, líder da banda Legião Urbana, tinha uma voz parecida com o Kim do Catedral. Na verdade, é o Kim que tinha uma voz parecida com a do Renato. E tem outros, o Roberto Carlos, por exemplo, tem uma voz muito parecida com a do J Neto. Entre tantos outros. São muito parecidas, são muito parecidas. Dá para confundir? Sim, dá para confundir. Eu tenho uma amiga que ela é locutora e ela tem uma voz muito parecida com uma outra amiga minha, mas eu consigo diferenciar as duas, mas é muito difícil, elas são de fato muito parecidas. E qual é o resumo desse negócio da voz? Que por mais que a voz seja muito parecida com a outra, não é idêntica 100%. Existe sempre uma diferença. Então, qual é a voz que nós estamos ouvindo? É a voz do nosso Senhor? A voz do nosso bom pastor? Então veja que é importante, inclusive é uma dinâmica que você também pode fazer na sua igreja, né? Junto com seus alunos, você fica aí, cada um fala a paz do Senhor, professor ou professora, né? Fala somente isso, todos eles só podem falar isso. E você fala o nome de quem disse. Eu quero ver quantos que você vai acertar. Bom, como eu tenho muita facilidade com vozes, eu nunca fiz isso, né, essa dinâmica na classe, mas eu consigo reconhecer as vozes de todos os alunos que eu tinha. Porque eu tenho muita facilidade com voz, sempre gostei muito, sempre uma coisa que eu sempre observo muito nas pessoas é a voz. Geralmente é uma das primeiras coisas que eu observo na pessoa é a voz. Então a voz ela serve para diferenciar, por exemplo, gêmeos. Como é que você diferencia os gêmeos? Depois que você consegue identificar quem, é só você identificar a voz e associar aquela pessoa. Então, se a outra pessoa, o outro gêmeo falar, você sabe que não é. Por quê? Por causa da voz. A voz é diferente. Mesmo sendo gêmeos, as vozes são diferentes. Então, aqui cabe uma grande questão. Será que eu estou reconhecendo a voz do meu pastor? Samuel, por exemplo, ele teve dificuldade, mas eu vou entender a questão de Samuel. Samuel era apenas um menino de 12 anos, estava começando ali no ministério, né? Estava ali começando ali, trazendo aqui para nós, né? Estava ali ingressando ali no evangelho. Então é claro que ele ia ter dificuldade de entender, é claro. Mas eu digo para as pessoas que já são batizadas, né, nas águas, já têm uma vida com Cristo, será que de fato tem dúvida quando é Jesus que está falando? Eu tenho certeza por causa da voz, porque a voz do Senhor Jesus ela é única. Não dá para confundir. Quem tem intimidade com o Senhor Jesus sabe quando é Ele e quando não é. E aqui cabe, será que eu estou tendo esse discernimento de saber quando é o meu pastor, né, o Senhor Jesus, ou quando não é? Revisando o conteúdo, número 1. Jesus utilizou a parábola do pastor e das ovelhas para caracterizar os religiosos como falsos pastores e, mais especificamente, como mercenários. Número 2. O significado contido na frase "eu sou a porta" é bastante claro. Existe apenas um caminho exclusivo para entrar no reino de Deus, que é através da fé em Jesus Cristo. Número 3. O aprisco das ovelhas consistia essencialmente numa edificação de pedras que possuía apenas uma entrada ou porta por onde as ovelhas eram levadas para dentro ao entardecer. João capítulo 10, versículo 1. Número 4. A missão do bom pastor é oferecer vida, tanto na perspectiva eterna celestial da salvação, como na dimensão virtuosa da santidade enquanto forma de viver no mundo. João capítulo 20, versículo 31, Romanos 8, 29. Número 5. O mercenário opta por fugir diante do perigo, dispersando e roubando as ovelhas. Não demonstra zelo nem cuidado por elas. Então essa é uma questão interessante, somente para ficar claro, por exemplo, quem é o pastor, né? A diferença entre pastor, mercenário, lobo e ladrão. O pastor é aquele que dá a vida por suas ovelhas. No caso, Cristo, ele orienta, ele guia, ele dá alimento,
Então esse é o Senhor, esse é o pastor. Trazendo para nós, hoje, seria no caso o seu pastor. O seu pastor ele tem que alimentar você com a palavra, ele precisa te orientar, né, te dar orientação, te guiar. Se porventura você se perder, ele tem que te buscar. E isso é o pastor. O mercenário é aquele que se apresenta como pastor ou como líder, uma pessoa geralmente influente. E o que ele faz? Ele protege a ovelha? Não, ele não protege. Ele tira da ovelha o trabalho da ovelha, né? Ou seja, a ovelha trabalha para ele, a ovelha dá dízimos e oferta para ou seja, ele sempre tira algo da ovelha. Ele, no caso, existe uma palavra que fala, mas agora me fugiu a palavra. Então ele tira da ovelha, ele tira proveito da ovelha. O lobo é aquele que, de modo geral, ele é aquele que devora a ovelha. E aqui pode ser tanto no sentido literal da palavra, né, se tratando de animais mesmo, tanto literal como no nosso caso, que é o principal, no sentido espiritual, no sentido figurado. O que seria esse lobo hoje? Esse lobo hoje é aquela pessoa que vem para a igreja, se porta como pastor, por exemplo, mas na verdade ele está roubando as ovelhas e levando as ovelhas para o mundo. Isso é o lobo, ele está destruindo, ele está acabando com a vida espiritual desta ovelha. E o ladrão, ele propriamente dito, é aquele que literalmente ele rouba, né, a ovelha. Ele é muito parecido com o lobo, né? O lobo ele vem para tirar a ovelha da igreja, né? Esse é o lobo. O ladrão ele já vem para roubar mesmo, né? Roubar tudo que a ovelha tem, ou mesmo a sua vida, né? Roubar a vida da ovelha. Então essa é a prática da diferença entre pastor, mercenário, lobo e ladrão. E lembrando, o diabo ele veio para matar, roubar e destruir, mas em João capítulo 10, versículo 10, ali não fala sobre a questão de Satanás. Ali fala sobre os falsos pastores, os mercenários, os lobos que vieram, né? Outra questão também que pode falar, configurar como lobo, são pastores, por exemplo, que agem de uma forma criminosa, né? Criminosa. São pessoas que cometem crime com as ovelhas, né? No sentido, principalmente no sentido carnal da palavra, no sentido sexual da palavra. Então isso também é um lobo. Então que Deus ainda continue abençoando a sua vida e você me vê na próxima aula, se Deus quiser. Tchau!